Olá, seja muito bem-vindo ao programa Com a Palavra. Sempre, toda semana, nós entrevistamos um vereador aqui na nossa cidade para a gente discutir, debater, falar sobre os temas que são abordados aqui na Câmara Municipal de Natal. Hoje o nosso programa tem a alegria de receber nos estúdios o vereador Daniel Valença. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado, Jefferson. Obrigado a quem nos acompanha pela TV Câmara. Vereador, sua formação de direito lhe ajuda a fazer projetos de leis, a trabalhar pela nossa cidade. Conta um pouco sobre a sua experiência no Legislativo nos últimos 5 anos. Então, eu sou formado em Direito pela FRN, de lá fiz mestrado em Arquitetura e Urbanismo, também na FRN, especialização em Direito Urbanístico pela PUC Minas. Em 2010, entrei como professor na Universidade Federal Rural do Semiárido e ao longo desse período eu sou militante do PT. Em 2020, a gente é candidato a vereador, né? O grupo da Natália Bonavides dentro do PT não tinha um nome, avançou, amadureceu e me lançou. E em 2023, quando a companheira Divaneide vira deputada estadual, eu assumo como vereador e nós temos aí, acho que 2 anos e meio, né, de mandato. Eu acho que foi um mandato que a gente tem propostas legislativas muito importantes, mas também um mandato que empodera a classe trabalhadora, que está nas lutas concretas da população, sejam servidores públicos, sejam ambulantes, pescadores, enfim, trabalhadores em geral. Eu acho que não teve nenhum grande tema nesse período na cidade que nós não tenhamos conseguido nos envolver e cumprir um papel importante de intervenção parlamentar e mobilização da sociedade por essas pautas. Vereador, o senhor é criador do projeto de lei que institui as políticas públicas de saúde mental. A gente sabe hoje que existe um grande problema de uma epidemia de saúde mental na população. E geralmente a classe B, a classe D e E não tem tanta atenção com relação a esse tema. Como a gente pode levar esse conhecimento, essa política pública de saúde mental para os postos de saúde, para as unidades básicas de saúde, para o atendimento dessas pessoas menos favorecidas? Perfeito, Jefferson. Veja, a questão da saúde mental é uma conquista do nosso movimento, da população, né? Imagine que décadas atrás, as pessoas que tinham um transtorno psíquico, elas eram aprisionadas, eram manicômios, né? Se lucrava com o aprisionamento das pessoas. E aí tem um conjunto de mobilizações pela redemocratização, pela Constituinte, e no meio disso está a reforma psiquiátrica. E desde aí é vista a possibilidade de nós termos o cuidado das pessoas que têm transtorno psíquico, porém em convívio comunitário. As pessoas, elas podem conviver tranquilamente e devem, né? Devem estar na educação, devem estar no trabalho quando possível, devem estar circulando os equipamentos culturais. E desde então foram erguidos, né, equipamentos que a gente chama de Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, né? Aqui, por exemplo, Natal tem os famosos CAPs, né, que existem em boa parte das cidades do país. O que acontece nos últimos anos houve uma destruição da RAPS, né? A RAPS literalmente agoniza, entra em colapso. Para você ter ideia, nós deveríamos ter 4 CAPs com aleitamento, só tínhamos um, e esse foi fechado há 2 anos e segue fechado até agora. Tinha uma obra para entregá-lo em janeiro de 2024, a gente já está em outubro de 2025, até agora não houve a devolução desse CAPs para a sociedade, e só neles eram mais de 2.000 usuários que estavam inscritos no serviço. Então é uma coisa assim extraordinária. É óbvio que depois da pandemia isso tomou uma proporção maior, né? O adoecimento psíquico da população é muito mais intenso da pandemia para cá, e isso exige que tenhamos políticas públicas mais consistentes. E é por isso que, consultando servidores, consultando usuários, consultando a diversidade de setores, a gente propôs um projeto de lei para a instituição da política municipal, né, de fortalecimento da saúde mental no município. E aí tem 3 grandes eixos, né? O primeiro é a ampliação de direitos, que passa por isso, pela ação articulada da rede de saúde. O ideal é que a gente cuide da nossa saúde mental na unidade de saúde, lá no nosso território, não é em um João Machado, de maneira nenhuma, né? Isso daí é o último dos últimos degraus. Passa por a gente ter no Conselho Municipal de Saúde uma comissão específica para a saúde mental. Na nossa opinião, isso contribui para a fiscalização, contribui para uma priorização da política de saúde mental. E, em terceiro lugar, uma política de desinstitucionalização. Ou seja, nós precisamos que o município atue firmemente para que as pessoas não sejam institucionalizadas, não fiquem hospitalizadas
eternamente em virtude de um adoecimento mental. Ao contrário, né? Esses equipamentos eles devem ser utilizados especialmente quando há alguma crise muito profunda, senão hoje em dia... Contato com a família é primordial. Primordial, com a família, com a sociedade, com a comunidade. Eu não tenho a menor dúvida, quem está nos acompanhando conhece alguém que tem algum transtorno. Com certeza, conhece alguém que em algum momento teve algum surto, né? E sem dúvida alguma, que o caminho não é isolar essa pessoa da sociedade. Isso daí é algo superado há 40 anos. Nosso papel é como que a política pública se transforme em realmente prioridade para a gestão municipal. E por isso que nós propusemos esse projeto de lei e a gente espera que ele seja aprovado aqui na casa e não seja vetado. Vereador, apesar do pequeno número, a oposição tem feito, tem pautado alguns temas importantes para a nossa cidade. Qual é a sua avaliação dos últimos 10 meses do trabalho da oposição aqui na Câmara Municipal? Eu acho que apesar de 25 contra 4, a gente tem conseguido fazer com que os principais temas da cidade, eles estejam sendo debatidos. Tanto é que se alguém acompanhar alguma mídia, alguma TV, seja InterTV, Tropical, vai ver que a Câmara aparece toda semana. E na minha opinião tem muito a ver com o papel que a oposição faz, de questionar o que vem para cá do Executivo e colocar uma contraposição. Um exemplo de hoje. Foi aprovado um projeto que garante novamente a isenção de ISS para as empresas de ônibus. O que é que nós da oposição colocamos? Que desde 2020 essas empresas têm isenção de ISS. E até hoje vai ter uma contraprestação, melhoria do serviço, ar-condicionado, mais linhas, mais veículos. Aconteceu o oposto. Em paralelo à isenção de ISS de 2020 para cá, o que houve foi a redução de linhas e de veículos disponíveis para a população. Quem me acompanha, que pega o 44, 66, sabe do que eu estou falando. Que nessas linhas tem dezenas de outras. Quem for no centro da cidade agora, uma quinta-feira à tarde, vai perceber que o centro está literalmente abandonado. Parece até uma cidade fantasma. O principal motivo, não tem a menor dúvida, Jefferson, é a ausência de transporte público. Você imaginar que o centro perdeu mais de 10 linhas em poucos anos. O que quer dizer isso? Que o trabalhador que antes, em algum momento, ia no centro fazer compras a preço mais barato, ele deixa de ir, porque ele vai ter que pegar um Uber para conseguir chegar no centro da cidade. Isso daí é impensável, é inacreditável, é surreal, é contra qualquer política de valorização da cidade e da mobilidade, né? Então, por isso que nós da oposição votamos contra e, claro, se não fosse a oposição, o projeto tinha passado sem a população nem perceber o que estava acontecendo. Foi em virtude da participação da oposição que se transformou num debate público. Vereador, nós estamos assistindo nessa última semana mais um debate entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Dessa vez, o tema é com relação ao Parque Linear da Roberto Freire. Como é que o senhor enxerga esse debate? Existe muita politização de um tema que talvez seja mais técnico do que político. Houve esse embate no passado com relação ao Ponta Negra, na engorda de Ponta Negra, e está havendo nessa semana. Como é que o senhor enxerga esse debate entre a Prefeitura e o IDEMA? Eu acho que a gestão Paulinho Freire comete o mesmo erro da gestão Álvaro Dias, né? Nesse sentido, de politizar algo que deveria ser tratado com mais seriedade e mais rigor. A engorda deveria ter sido tratada a partir das necessidades ambientais, sociais e econômicas, e não a partir da necessidade do calendário da eleição. E o resultado está aí, como se transformou a Praia de Ponta Negra hoje. A questão do parque linear, na minha opinião, é um equívoco a Prefeitura dizer que vai criar um parque linear sem projeto, sem passar em instância, sem nada, chegar com algo pronto. E isso, claro, gera uma pressão imobiliária, gera todo um conjunto de situações que leva a crer que é uma situação dada, mas não é dado. E o que aconteceu, o que nós vimos foi o Parque das Dunas, ele não é só um parque, ele é uma unidade de conservação. Por ser uma unidade de conservação, existe um regramento próprio. Inclusive, existe um conselho gestor e que é obrigado a fazer um plano de manejo do Parque das Dunas. Ou seja, como ele deve ser gestionado pelos 10 anos seguintes. Nesse conselho gestor estão o IDEMA, mas também está a Prefeitura, está o Exército, está uma série de órgãos, são vários órgãos. E esses órgãos, todos eles, por unanimidade, com o voto da Prefeitura, aprovaram que no Parque das Dunas cabe um segundo Bosque dos Namorados.
Ou seja, uma estrutura semelhante ao Bosque dos Namorados que nós temos hoje, ali na Alexandrino. Quando você entra ali no final da Alexandrino, você vai ter uma área que sim, tem uma pista asfaltada, sim, tem um anfiteatro, mas é uma arborização literalmente preservada. Tem trilhas preservadas, enfim, você mantém ali intacto a proposta do parque, né? Esse Bosque dos Namorados 2, que foi aprovado por consenso, com voto da prefeitura, é algo totalmente diferente do Parque Linear. E quando você vê as maquetes, é visível, porque o Parque Linear seria transformar aquela área lateral, que várias delas, inclusive, já foi restaurada de maneira autônoma, de maneira natural, né? Na verdade, se nós fizéssemos esse Parque Linear, seria um grande crime ambiental. E que o conjunto da cidade sofrerá se isso acontecer. Em relação ao alagamento, em relação à capacidade de resistir às chuvas, em relação ao aquecimento da cidade, né? Tanto é que quem mora ali do lado do Parque das Dunas tem uma temperatura cotidiana muito melhor do que quem mora distante do Parque das Dunas, né? Porque ele cumpre esse papel. E aí me impressiona, Jefferson, que em pleno debate de mudanças climáticas, em pleno debate de o que nós vamos fazer de política pública para reduzir os impactos ambientais. Próximo ao COP aqui no nosso Próximo à COP, em plena COP, a gente trata um tema tão delicado de uma maneira tão politizada. É um equívoco extraordinário e que eu, como vereador de oposição, não vou abdicar de fazer um debate muito sério, muito forte, muito firme na defesa do Parque das Dunas e da proteção socioambiental da cidade do Natal. Vereador, vamos falar sobre política. Nós vamos falar sobre o próximo ano vai ter eleitoral, estadual, política estadual, política eleitoral. A esquerda sempre tem uma trajetória aqui de ascensão aqui. Os nomes como Mineiro, como Natália, como Divaneide, passaram pelo mandato municipal e hoje ocupam cargos estaduais ou federais. Quais são os próximos passos do vereador Daniel Valença? Olha, Jefferson, como eu falei, né, eu me filiei ao PT em 2003, desde lá que sou militante político, hoje eu estou como presidente do partido em Natal. Em 2023, a gente entra aqui nessa casa após ter tido 2.059 votos em 2020. Em 2024, felizmente, provavelmente em virtude do trabalho enquanto parlamentar, do trabalho da minha assessoria, nós saltamos para 8.249, foi a maior votação da história do partido em Natal, e uma contribuição, né, para a gente trazer a nossa federação para dentro da Câmara. E estamos, né, nesse momento, colocando o meu nome à disposição da cidade, do Estado principalmente, para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Vamos fazer isso em dobradinha com a deputada federal Natália Bonavides, com quem a gente milita aí há mais de 10 anos. E claro, vai ser mais um momento de a gente expor o que nós fizemos ao longo desse período e colocar um mandato para passar pelo crivo popular, né? A gente vai fazer o que nós sempre fizemos, reunir as pessoas, debater sobre a organização e a luta da classe trabalhadora e a importância de disputar eleições para que nós tenhamos mais mandatos comprometidos com esses interesses das maiorias da população, né? Sem dúvida alguma que a gente vai dar essa contribuição de estar junto com o partido, fortalecer a nominata do partido e construí-la com a prioridade de reeleição do presidente Lula, com a prioridade de eleição da companheira Fátima, senadora, e com a prioridade de eleição do companheiro Cadu para o governo do estado do Rio Grande do Norte. Então, esse é mais ou menos o desenho que está colocado. Eu acho que a gente vai numa chapa muito forte, nós temos já deputados muito bons e importantes, deputada Divaneide, Chico do PT, Isolda, federais, Natália e Mineiro vão ser candidatos à reeleição. Vamos ter outros nomes para disputar a Câmara Federal, o companheiro Odon, provavelmente a companheira Samanda, outras pessoas também vão, né, fortalecer esse time. E para a chapa estadual, a gente com muita tranquilidade, pé no chão, vamos colocar o nosso nome à disposição para construir a chapa petista e do time de Lula para as eleições de 2026. Daniel Valença, nós tivemos a eleição de 2024, pela primeira vez desde 1996, a esquerda chegando ao segundo turno municipal. O senhor é presidente municipal do Partido dos Trabalhadores. Como é que o senhor avaliou essa eleição de 2024? Quais são os próximos passos do diretório municipal? E o que é que o senhor avalia já para 2028? Já tem alguma avaliação? Já pode dizer alguma coisa?
Conta pra gente. Eu posso dizer que eu estou com um abacaxi danado para ser descascado, né? Porque se em 2024 a gente teve a maior votação aí em mais de 2 décadas, a minha obrigação como presidente do PT, que eu estarei em 2028, é garantir não só o segundo turno, como a nossa vitória. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade enorme. O abacaxi vai ser bom de ser descascado. Eu acho que a companheira Natália ela vai ter um resultado muito bom nas eleições do ano que vem para a federal. Eu acho que é um nome natural para disputar novamente a prefeitura. Claro que ainda falta muito tempo, nossa preocupação nesse momento não é essa. Mas óbvio que alguém que sai do segundo turno naquelas condições, com 45% dos votos, é uma eleição extraordinária, né? Então, sem dúvida alguma, que é um nome que seria candidato nosso, um nome que está, né, pré-colocado. Acho que a presidenta Divaneide estava à frente do PT em 24, fez um excelente trabalho de liderar o partido nesse processo. E para mim a eleição de 24 mostrou que a nossa linha política é uma linha adequada. A linha de que nós temos sim que defender o interesse dos trabalhadores sem medo de ser feliz, sem negar quais são nossas posições. Ao contrário, mostrando por que elas são as certas. Tanto é que no Brasil todo o PT não teve um bom desempenho nas capitais. E aqui em Natal, mesmo sendo uma cidade que já há algum tempo não dá uma boa votação para nós em uma eleição municipal, nós tivemos um resultado extraordinário, porque Natália ela fez um debate sobre os problemas reais da cidade, dizendo, eu tenho um lado sim, não tenho nada contra o empresariado, não tenho nada contra as elites da cidade, mas essa cidade, ela é em sua maioria feita por trabalhadores pobres, que não têm acesso ao transporte público, que vão na unidade de saúde, não tem dentista, não tem médico, não tem um básico, falta vaga em CEMEI para colocar suas filhas e seus filhos. Foi esse o debate que nós fizemos. E foi esse debate, essa campanha militante que fez Natália chegar àquela votação extraordinária e o conjunto da chapa do PT, né? Eu acho que a gente está no rumo certo. Eu acho que a gente tem um trabalho muito forte de manter a defesa desses interesses da população natalense ali nas questões concretas com as quais elas estão sofrendo. E eu não tenho a menor dúvida que tanto por parte da companheira quanto parte da direção do PT, esse vai ser o nosso objetivo. Semana que vem, por exemplo, vamos fazer uma plenária sobre a reforma administrativa, porque é algo que vai mexer no servidor público, seja do município, do estado, da União. Imagina você não ter mais estabilidade. Então, aquele processo que a gente viu de assédio eleitoral antes da eleição vai se transformar em algo muito mais forte. Porque se você não tem estabilidade, você não pode ter a força de dizer, opa, mandar essas joias aqui pelo avião é crime, eu vou barrar, seja lá quem for, inclusive comitiva presidencial. Ou eu estou numa determinada secretaria e me obrigo a fazer campanha, e eu vou dizer, não, sou servidor público, não sou obrigado a isso. Minha obrigação é fazer o serviço público chegar com qualidade na ponta. E se eu não fizer isso, eu posso sofrer um processo administrativo disciplinar, que hoje isso acontece, né? E é importante que a população, os servidores em geral também cobrem, né? Que o conjunto dos servidores trabalhem e atuem bem. Agora, o que não dá para admitir é que a gente destrua os pilares do serviço público e que isso, sem dúvida alguma, vai fazer com que as políticas públicas de saúde, educação, de assistência social fiquem ainda mais deterioradas do que elas estão na atualidade. É isso, eu acho que esse é o nosso desafio, o PT estar nas comunidades, estar nas lutas políticas, de todas as classes trabalhadoras, da defesa da cidade em geral, né? E dessa maneira, sem dúvida alguma, a gente vai chegar muito forte em 28. Vereador, nós estamos chegando aos nossos momentos finais, mas antes eu queria abordar um tema que está em evidência aqui na casa, que é o processo de cassação da vereadora Brisa Braga. O senhor faz parte da comissão processante. Qual é a sua avaliação desse processo, dessa comissão? Como é que o senhor avalia o trabalho dela? Jefferson, a gente ainda está no curso, né, do processo. Agora, algumas coisas já ficaram muito nítidas, né? A primeira é que nós, parlamentares, a gente destina emenda, a gente não executa, né? E nas oitivas das testemunhas ficou muito forte que, por exemplo, havia um parecer jurídico de que a emenda não pode ter questão partidária, política. Esse parecer foi feito pela assessora jurídica da FUNCART para a secretária da FUNCART. E a secretária da FUNCART executou a emenda. Posteriormente, houve uma aprovação da execução, houve fiscalização do processo. Então, assim, se porventura a vereadora tivesse praticado algum ilícito, que nem ela teria outras pessoas com muito mais responsabilidade, que é quem realmente executa a emenda, né?
Agora, eu acho que a gente não pode ter dúvida de que o envio para essa casa, por parte da Prefeitura, de um projeto de lei regulamentando as emendas, é a prova de que, na verdade, não existem regulamentos de como elas devem ser executadas, né? E, mais ainda, a vereadora Brisa, ela literalmente não participou de nenhum processo da execução. Nenhum, não tem um documento, não tem um ofício da Funcart, não tem nada, né? Então, como é que a gente pode responsabilizá-la nisto, né? O outro ponto é que a acusação que é feita em um parágrafo contra ela diz que ela praticou crimes por usar verba de maneira político-partidária. E aí quando você olha a lei dos partidos políticos, vai estar muito nítido o que é partidário. Partidário é você ter símbolo, você ter uma camisa, você ter esse broche aqui, você ter uma bandeira. E aí, seja o fiscal da Funcart, sejam os demais depoentes, todos disseram que, sim, a festa tinha um conteúdo muito forte de fora Bolsonaro, mas que não havia nada partidário. Então, realmente, a conta não fecha, né? Eu acho que a tendência é a casa negar esse pedido, é o que está me aparentando, né? A gente ainda vai esperar o relatório do relator, a defesa da vereadora, mas pelas oitivas eu acho que é muito frágil para levar isso a cabo, né? Ainda mais depois de ontem, né, em que o deputado Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos para articular sanções contra o Brasil, foi absolvido do Conselho de Ética. Então, assim, eu espero, imagino que haja um mínimo de razoabilidade e que as pessoas não transformem, né, essa votação numa grande votação política, né? Eu acho que sim, a vereadora Brisa é uma pessoa que tem chance para disputar eleições ano que vem, seja para estadual, seja para federal, e aí podem pensar, vamos tirá-la do jogo. Eu acho que isso não pode ser um caminho, né? Não é justo com a Câmara, não é justo com o Legislativo que se adote uma posição como essa em virtude de algo nesse sentido. Vereador, queria que o senhor deixasse suas redes sociais a quem nos acompanha para quem está em casa acompanhar o seu trabalho legislativo aqui na Câmara Municipal. Primeiro, agradecer a TV Câmara, né? É importante a gente ter redes públicas de televisão e rádio, porque vocês fazem a cobertura, cada um que está lá em casa consegue assistir, vai ver a minha fala, vai ver a fala de algum vereador de situação, vai ver, enfim, vai tirar as suas próprias conclusões a partir disto que é uma emissora de TV e uma rádio que tem o principal papel de levar para a população o que acontece no Poder Legislativo, que é tão importante, né? Então a gente pede que vocês acompanhem a TV Câmara, acompanhem as sessões, os programas e, claro, se puderem acompanhar também as nossas redes sociais, as minhas, elas são o mesmo nome, Daniel Valenca PT, seja no Instagram, no Twitter, no Facebook. Só lembrar de Valença, o cantor, Tiro Seguilha, bacana, Daniel legal. Valenca PT. É isso aí. E muito obrigado por esse espaço e por essa conversa nessa tarde de hoje. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado a você pela sua audiência e dizer que nós, na próxima semana, estaremos novamente aqui com o nosso programa com a palavra. Obrigado a você.